Boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. E também pode ser acessado pelo cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. Na noite de hoje nós vamos falar sobre o amor conjugal, que é um tema muito caro na nova igreja, né? E para nós ilustrarmos este tema, nós vamos ler o capítulo 19 de Mateus, que vai do versículo 1 ao 7. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu, dizendo-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Então, para nos ajudar na compreensão desse tema, nós temos mais uma vez a grata satisfação de ter em nosso meio o reverendo Andy Heilman, vindo dos Estados Unidos. Boa noite, reverendo. Boa noite, é um prazer assistir com você aqui. E para a primeira pergunta, nós pediríamos então que o reverendo Andy nos explicasse sobre os casamentos. Eles são somente naturais ou são também espirituais? O casamento, quando pensa só em coisas físicas, é do corpo e da casa, não é em coisas da lei civil. Mas o casamento realmente, como disse na palavra, o Senhor falou que no princípio não era assim. Que no princípio era o homem e a mulher foi feito um para o outro para que ele se torne uma só carne. Isso não é só carne, mas uma só mente, uma só alma. Então, casamento realmente é uma coisa que é de dentro para fora. É uma coisa celeste, espiritual, pura, limpa. E realmente o amor conjugal está acima de todos os outros amores. Então, quando a pessoa pensa em casamento e só pensa na cerimônia, na festa e na laços civis, e talvez também na criança e na casas, que é uma coisa boa, mas não pensa na coisa interior, então o casamento fica só natural. Mas o casamento real está espiritual. E a razão disso é porque as mentes do homem e da mulher são diferentes de dentro. Eles são complementares. E quando tem amor verdadeiramente conjugal, as mentes se unem. E quando eles se unem, então o entendimento e a vontade da esposa e do marido se unem, e então há mentes que eles são conjuntos. E eles são como uma só carne. E ainda mais a alma própria. Que a alma própria, por isso, um anjo de distância aparece como um anjo, uma pessoa só. Mas quando aproxima mais perto, você vai ver um casal. Isso seria uma representação que se vê no mundo espiritual. Isso mesmo, porque o anjo, nota que nunca diz anja na palavra. O anjo realmente é um casal junto, unido nas almas e conjunto nas mentes. E assim eles vivem juntos, não só pela lei civil, mas pela lei moral e ainda mais pela lei espiritual que está nos dado na palavra. Tem até uma questão que normalmente suscita muita dúvida e discussão, que é a questão do sexo dos anjos, né? Sim, parece que o anjo é só uma coisa, não é? Mas realmente, nosso ser é masculino ou é feminino.
dependente. O masculino de dentro é amor e de fora é a verdade. Por isso o corpo do homem é mais forte, mais angular. Enquanto de dentro a mulher é sabedoria. E de fora é afeição. Por isso o corpo dela é mais mundano, mais suave, mais tenre. Mais delicado. Mais delicado. Mas de dentro ela tem uma sabedoria que o homem nem alcança. E de dentro o homem tem um amor que é bem profundo. Então é uma coisa de dentro que a gente não veja. E por isso eles acham que quando morre e perde corpo, perde sexo. E fica esse anjo, aquilo, em vez de ele e ela. Mas realmente um casal, por isso, como o Senhor criou o homem, ele continua como ele foi criado. Então, na verdade, o masculino permanece masculino e o feminino permanece feminino. E não só permanece, mas cada vez que eles andam no amor conjugal, o masculino fica cada vez mais masculino. E a feminina mais feminina, porque eles são conjunto, então eles não faltam a parte. Separado eles faltam. Mas junto ele se completa. Então a mulher pode ser mais mulher, o homem mais homem. Mas coisa interessante que realmente se amor conjugal é espiritual, então isso tem que ser dito na própria palavra de Deus, não é? Você não pode encontrar. A gente pode ilustrar isso pelo que é dito no parágrafo 156 do livro Amor Conjugal, que é esse livro que nós estamos retirando todo este assunto que nós estamos colocando no programa de hoje, né? Então, que por criação tenha sido implantado no homem e na mulher uma inclinação e também uma faculdade de conjunção como em um, e que uma e outra estejam ainda no homem e na mulher, vê-se pelo livro da criação, que está no Gênesis, né? E ao mesmo tempo pelas palavras do Senhor. No livro da criação, que é chamado Gênesis, lê-se: Jeová, Deus, edificou em mulher a costela que tirou do homem, e o levou ao homem. E o homem disse: desta vez, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Desta o nome será chamado Ishá, porque de Ish, o homem, o varão, né, foi esta tirada, né? Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua esposa, e eles serão uma só carne. O Senhor disse também, semelhantemente, em Mateus: não lestes que aquele que os faz no começo, macho e fêmea, os fez e disse: por causa disso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua esposa, e os dois serão uma só carne, porque eles não são mais dois, mas uma só carne. Por essas palavras, é evidente que a mulher foi criada do homem, o varão, né? E que em um e outro há uma inclinação e uma faculdade de se reunir em um. Ou seja, o osso ali representa a verdade retirada da palavra, né? Ou seja, a verdade natural que o homem, que ilustra a mente do homem para que ele possa alcançar a verdadeira sabedoria. E a carne, que é representada então pela afeição que a mulher tem, que a esposa tem, da sabedoria do seu marido, né? Então, quanto mais o homem se torna sábio, mais a mulher se aproxima dele e ama ele, né? E respeita ele, e tem a afeição por essa sabedoria, né? E coisa interessante, muitos no mundo cristão não acham que tem esse casamento permanente. Eles acham que termina. E a razão, eu acho, é porque, não é, na letra da palavra... Então, a gente perguntaria mais uma vez ao reverendo, né? Por que, então, o senhor falou na letra da palavra que no céu não se casam e não se dão em casamentos? E o contexto destas palavras é muito importante. Porque o contexto dessa palavra eram os próprios saduceus, não é? Perguntando Jesus, querendo provar que não teve vida depois da morte. Então eles dizem, se a mulher casou com o homem, e esse homem morre e ela não tendo filho,
ela vai casar com o irmão dele. E se esse irmão morreu e ainda não tem filho, ela vai casar com o terceiro irmão, quarto irmão, 5 irmãos, 6 e 7, só para ter esse filho, para herdar do primeiro gênito. Porque o primeiro filho dela, do 7º irmão, seria o filho do primeiro irmão. Isso foi um costume para guardar a herança da terra de Canaã dentro do próprio tribo. E tudo isso. Então, o tipo de casamento que os saduceus estavam falando não existe depois da morte. Porque esse casamento era simplesmente para ter filhos e para herança e um sistema legal para justificar a herança passa do pai para o filho. Uma coisa mais civil, né? Só moral. civil e só do corpo, só para gerar filhos. Mas disse no Céu e Inferno, quando essa parte vem, porque tem um capítulo sobre casamentos no céu, está na número, deixa eu ver se eu posso pegar aqui. Mais ou menos aqui. Sim, que a razão que não tem, que ele falou que não foi dado em casamento e não se casa, a palavra casamento no grego lá, a palavra núpcias. Está falando do cerimônio do casamento e do lei civil, o laço que você faz pelo lei. E este tipo de casamento, que é simplesmente civil, e também não tem filhos lá. Então, o casamento que existe no céu não é um casamento que nós pensamos aqui, que quando um dia que você casa, você é casado. O casamento que existe no céu é uma conjunção das mentes. E a conjunção das mentes é uma coisa que sempre tem progresso. Então, a vontade da esposa se une com o entendimento do marido. E esse tipo de casamento, então, é aquele casamento que dura para sempre. Se não tem esse casamento entre os casais, eles não vão ser casados depois da morte. Que as mentes que vivem para sempre não foram unidos. Por isso, a palavra do livro não é amor de casamento, mas amor conjugal. Porque está falando do amor da conjunção. Que no céu não é simplesmente as nupciais, e os filhos que nascem, a casa, tudo. No céu é o casamento interior que é chamado conjunção. Por isso a palavra conjugal, cônjuge, isso vem da ideia de duas mentes se unindo, se conjuntando para fazer só mente, uma só carne. Duas mentes e duas almas, no caso, né? Por isso, para ter esse tipo de casamento... Formando uma só alma e uma só mente, né? Por exemplo, você pode dizer, eu sou casado. Por exemplo, eu me casei, tenho que me lembrar no dia 21 de agosto de 1976. Esse foi o dia que eu começo a ser casado. Mas o dia que eu sou conjunto com minha esposa é todo dia. Cada vez mais que nós vivemos juntos, concordando, compartilhando as coisas espirituais um com a outra. Então isso é um tipo de progresso, não é? Não uma coisa de um dia só, que é casamento, mas dias depois dias, para até a eternidade. Então tem progresso, não é? Certo. Esse progresso a gente pode ver também um exemplo aqui nesse livro, O Amor Conjugal, no parágrafo 193, que é dito assim: a mulher é, na realidade, formada segundo a descrição do livro da criação. Nesse livro se diz que a mulher foi criada de uma costela do marido, e que quando ela foi levada ao homem, ele disse: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada Ixá, como a gente havia visto antes, né? Por isso, é evidente que a mulher foi criada do homem pela transferência da própria sabedoria deste, isto é, pela verdade natural. E que o amor dessa verdade tenha sido transferido do homem para a mulher para se tornar amor conjugal, né? Ou seja, então há essa ligação que você estava explicando agora, ela se dá justamente por essa troca de complementares, né? Que ela faz a sabedoria de dentro e ela se bota a carne em volta dessa costela, quer dizer que ela tem esse amor, não é? Continuando lendo lá, você vai ver que é a razão que a mulher foi dada ao homem, que ele precisa, não disse no começo, não é bom que o homem seja só, que ele é sozinho, ele vai amar a si mesmo. A sabedoria que ele tem, ele vai amar a sua própria sabedoria.
em vez de ser sabedoria, vai ser orgulho. Então a mulher que ama a sabedoria dele, então ele ama ela também. Então a sabedoria vem do homem e o amor vem da mulher. Então quando se lembra, ele olhou ela e disse, carne de minha carne, osso do meu osso e carne da minha carne. E outro fato interessante que essa operação realizada por Deus na criação, na formação da mulher, foi feita enquanto o homem estava dormindo, né? Por que esse fato aconteceu? Está dormindo porque é uma coisa que é feita de dentro para fora. E o homem, macho, ele casa, mas ele não sabe a profundidade do casamento. É pela esposa que ama de dentro dele, dessa sabedoria que ele tem na vida dele, que liga, e ela que faz essas coisas, muitas vezes, sem o próprio marido sabendo. De vez em quando o marido pega alguma coisa acontecendo e ele fica com suspeito quase que ela está manipulando. Não, também tem mulheres que manipulam. Mas esse não é manipulação. Esse é um tipo de coisa que ela faz quando ele está dormindo. Quer dizer, enquanto ele está pensando em que ele está fazendo lá fora da casa, ela está pensando nele para que ela pode complementar isso. Não é para que ele tenha ela lá dentro do coração dele. Embora que minha esposa voltou para os Estados Unidos na quarta-feira, ela está comigo agora. Não é? Porque se ela não está comigo, eu sou metade de uma pessoa, não é metade do homem. Exatamente. E tem um fato interessante também, que eu lembro no livro Amor Conjugal, que o homem pensa muito pouco nisso que você acabou de falar, mas a mulher ela pensa bastante nisso, ou seja, ela está mais ligada, né? Disse assim que o homem persegue a mulher até que ela pega dele, não é? É assim que canta, que é ela que atrai dele, ela é atraente, não é? Mas o homem, ele que faz os passos na direção dela, mas é o amor que vem dela, que entra no coração dele. Que é isso que é o amor conjugal. E o amor, mas se ela não veja sabedoria nele, então não anda o casamento. Não se desenvolve, né? Por exemplo, se o homem é desonesto, se o homem só quer ganhar muito dinheiro, ou se ele quer ganhar uma posição muito importante, e a mulher fica ajudando nisso, não é um casamento interior, é só exterior, como Acabe e Jezebel, não é? Que não era amor conjugal de jeito nenhum, não é? Até que o próprio nome, Jezebel, quer dizer um dia é casamento, um dia é coabitação, um dia é o amor conjugal. O nome dela é uma pergunta. Onde está? Onde está, não é? E não estava. Por isso, tem isso, não é? E no caso, por exemplo, quando o homem, então, ama muito a si mesmo, né? E não transfere esse amor para a sua esposa, ele acaba, digamos assim, amando a própria inteligência dele, né? E se torna uma pessoa insensata, no caso, né? E se a mulher ama a sabedoria do homem, o homem vai querer ser sábio para ser amado. Então, a mulher busca a sabedoria de seu marido e ele busca o amor dela. Muitas vezes a mulher acha, que coisa, eu tenho que pegar a sabedoria do meu marido porque eu não posso ter por mim mesmo. Mas se o marido fala assim, olha, eu quero o amor de outro lugar, de mim mesmo, a esposa já não gosta disso. Então são um complementário, não é? Um que dá sabedoria, outro que dá amor, então tem uma conjunção de duas pessoas juntas, não é? E essas coisas que nós estamos falando no programa de hoje podem ser vistas representativamente numa progressão do livro de Gênesis, né? O que seria isso? Porque o casamento não é bem tratado na letra da palavra. O ensinamento sobre amor conjugal foi mais ou menos escondido. Até a própria igreja cristã, que acredita no casamento santo, até que é um dos sacramentos da igreja católica. Eles não entendem. Eles acham que não é que o casamento termina depois da morte. Eles não entendem esse casamento interno. Mas a própria palavra, ele realmente mostra que o casamento progrede do começo até o fim da vida. E a história de Gênesis é a história do homem. É um resumo da regeneração do homem,
é um resumo da glorificação do Senhor. Então, dentro desta história também, o progresso do próprio casamento. Começando com Adão e Eva e terminando com José, que casou com Asenate, o filho da Potífera, que deu filhos para Manassés, dois filhos, Manassés e Efraim. Então, o começo representa, para dar um resumo muito rápido, que realmente isso é assunto de outra palestra, não é? Mas nós podemos fazer depois, que Adão e Eva e também até Noé significa a formação da mente do homem antes de nascer, que ele tem lá dentro. E nós já vemos pela história da criação do Gênesis, lá no começo, que isso representa uma inclinação. O homem nasce com inclinação para casar com a mulher, e a mulher ainda mais nasce com uma inclinação para casar com o homem, porque os dois são incompletos. Eles querem se completar. São complementares, né? Exatamente. Então, por isso que já na mente tem isso. Também pode vir na história de Noé, a forma da arca representa essa nova forma na mente, que também é uma forma de casamento. E a história de Abraão e Abraão representa, que o nome foi trocado, isso representa a infância e meninice do homem. Um dia casamento, as ideias de casamento estão sendo formadas. Então, e quando chega a idade de Isaac, isso representa a juventude. O próprio dia de casamento, o amor antes e depois do casamento. Pode ver isso na brincadeiras que o Isaac e Rebeca teve. Ou lá na história de Isaac e Rebeca, você veja realmente o amor genuíno quase. Não é que e por isso que eles também o Isaac teve uma só esposa. É isso mesmo, era monógamo. Abraão, que fica antes do casamento, não era tanto. Ele era o esposo, mesmo foi Sará. Mas ele também teve Agar como concubina e teve depois Ketura como mulher, que teve outros filhos. É coisa interessante que, porque antes de pegar quem você vai casar, a mente do homem está vagando um pouco, olhando para escolher quem vai ser, não é? Coisa interessante que depois vem Jacó. E Jacó representa a idade do adulto, mais ou menos de 25, 30 anos até mais ou menos 60. E durante esse tempo também tem filhos, não é? Tempo de gerar filhos, tempo de trabalhar no casamento mesmo. Essa talvez a parte mais crítica na vida é esse tempo de Jacó. Muitos casamentos não sobreviveram nessa parte. Eles ficam com frieza e ficam separando cada vez mais. Mesmo se fica casada e vivendo juntos, a frieza entra e eles se separam. Também tem então essa parte. E depois o José, que representa o estado celeste, o estado de velhice, quando chega mais de 60 e pouco, você veja isso nos casais que dá bem, muito amor entre eles. E também José também só teve uma mulher, uma esposa. E isso representa o estado celeste do casamento. Então você veja esse progresso do casamento, começando lá no começo, quase uma coisa implantada no homem, como Adão e Eva. E de lá você tem o progresso. Abraão, Isaac, Jacó e no fim José. E esse realmente, se nós olharmos os detalhes de cada capítulo, nós aprendemos coisas que nós podemos ver em nosso próprio casamento. Como nós devemos progredir. Embora que o livro de Gênesis é para todo mundo regenerar, que mostra o progresso, como nós crescemos, da criança para adulto, para o velho, também isso também mostra também a glorificação do Senhor. Neste tempo, quando o homem está regenerando, ele está cada vez mais no casamento. Mesmo se ele não é casado, ele quer casar cada vez mais. O amor conjugal cresce. E o Senhor Jesus era o casamento entre ele e a igreja. A igreja e as verdades da palavra são representadas por Sará, Rebeca, Leia e Raquel. E no fim, Asenate. E o Senhor próprio é representada por
Abraão quando era menino. Exatamente, e depois Isaac. Por isso, quando o Senhor, depois da glorificação, disse que Ele explicou a vida dele, começando com os leis de Moisés e os profetas e os salmos. Porque toda palavra trata dele, mas também trata do progresso do homem. Não é? Porque a vida do Senhor é um exemplar do que nós podemos fazer em nossa vida. E casamento é Ele que chama Ele o noivo e a igreja é a noiva. Então, porque qualquer conjunção é como um casamento. Porque para complementar precisa de duas coisas que se unem assim. Quando é uma mão direita com outra mão direita, a gente pode se complementar, mas não é a conjunção mesmo. Não fica fazendo um só anjo. Certo. Ou seja, então a palavra, a Bíblia, né, guarda, encerra, né, um significado espiritual maravilhoso, né, que Isso está mesmo. ali escondido, né, e para os quais esse significado a nova igreja traz à luz do nosso tempo atual, através das revelações dadas por Emanuel Swedenborg, um sábio do século XVIII, que muito contribuiu para então esclarecer através de vários livros, né, e a mensagem então nossa para o público telespectador que nos assiste é justamente isso, que há um sentido espiritual e celeste escondido dentro da Bíblia. Né? Que para mostrar este livro é o principal pelo qual nós podemos entender o livro de Gênesis. O Arcano Celeste, que é justamente o livro que dá o nome ao nosso programa. Muito obrigado novamente, Reverendo Andy, por nos brindar com essas explicações e agradecemos a todos que nos assistem, que é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.